Para isso é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e nos lembrarmos como era a situação do mundo logo depois da escrita do Novo Testamento. Todas aquelas cidades que nós vemos ali descritas, elas estavam sob o domínio do Império Romano. Império Romano, esse mesmo que condenou e julgou Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O cristianismo estava crescendo, nós temos relatos e fontes históricas de que Paulo foi morto em Roma, de que Pedro, da mesma maneira, foi crucificado de ponta cabeça em Roma, por amor ao Evangelho. O Evangelho, ele apresentava uma grande afronta ao Império Romano. Primeiro, porque era o Cristo que eles haviam matado, o Deus que eles haviam matado era o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos e o cristianismo era uma grande afronta, pois eles eram politeístas, eles tinham muitos deuses. O modelo de vida dos romanos, do Império Romano, ele ia totalmente contrário ao que os cristãos estavam pregando. E por isso os cristãos estavam sendo perseguidos, por isso as igrejas eram, as poucas congregações, as igrejas eram destruídas, e é nesse cenário que nós temos o primeiro imperador que se converte ao cristianismo. O nome dele é Constantino. O Constantino, ele ora é um herói e ora é um grande vilão da nossa fé. Por volta do ano 300, o Constantino estava diante de uma grande batalha. Quando ele está diante daquela grande batalha, na noite anterior, ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê o próprio Jesus Cristo falando a ele que ele venceria aquela batalha. E ao vencer aquela batalha, o Constantino entrega a sua vida ao Senhor, e o Constantino começa a mudar algumas coisas em relação aos cristãos. Até então, os cristãos, eles eram animação para aquelas grandes arenas. Se nós olharmos o Coliseu, por exemplo, o Coliseu, uma das festas que eles faziam, das animações que eles faziam, era a morte de cristãos. Morte de mulheres grávidas, morte de crianças, morte de idosos, que eles entregavam aos leões. Chegava até o ponto deles terem que trocar a areia da arena para que o show pudesse continuar, de tanto sangue dos nossos irmãos e daqueles corajosos que enfrentavam o império, para vocês terem uma ideia. Até os dias de hoje, Roma contém inúmeros quilômetros de túneis subterrâneos, pois os cristãos tinham que viver embaixo da terra para não serem mortos. Aquele símbolo, que é um peixinho, que talvez muitos de vocês já viram ou tenham no carro, é o ictus, em grego. Ele era um símbolo para que os cristãos pudessem conversar um com os outros, sabendo que o outro era cristão, sem que eles fossem mortos. Olha a importância daquele peixinho, daquele adesivo que você tem no teu carro. Dentro desse contexto, o Constantino, ele aproveitou-se também politicamente. O que ele fez? Ele percebeu que havia 5 grandes polos do cristianismo. Tínhamos Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. E cada um desses lugares, os líderes religiosos estavam puxando o cristianismo para um lado. O cristianismo estava totalmente dividido. O que o Constantino fez? Resolveu unificar todas as coisas. Ele fez uma grande reunião, reuniu todos esses líderes e fez grandes e grandes mudanças para atender e acolher a todo mundo. Aí que vem alguma parte ruim, né? Primeiro, ele passou a incentivar os cristãos, mas de repente ele começou a mudar algumas coisas em relação ao cristianismo. Ele mudou, por exemplo, em 324, o dia de guarda do sábado para o domingo. Foi na época dele. Por exemplo, o Natal. O Natal, ele não existia um dia oficial, e ele pegou o dia do Deus Sol e colocou como dia 25 de dezembro, sendo também o nascimento de Jesus Cristo. Ele fez várias mudanças nesse sentido.
ele ainda foi aquele que criou a união da igreja e do Estado. Ele começou a levar para o seu governo, para o império, vários cristãos. Começou a colocar em cargos importantes vários cristãos. O Constantino, por um lado, ele foi uma pessoa muito boa para o cristianismo, e por outro lado, ele foi trágico para o cristianismo, com essa união que ele fez da igreja e do Estado. Passado algum tempo, essa união que Constantino deu início, a igreja fez a sua primeira tradução da Bíblia, que foi a Vulgata Latina. Ela foi feita por São Jerônimo. Essa tradução, ela foi patrocinada pela igreja, ela foi patrocinada pelo império, e quando uma coisa é patrocinada por alguém, ela precisa atender aqueles interesses. Essa tradução, até hoje, ela contém muitos erros, porque ela precisava atender o império, ela precisava atender os desejos de Roma. Nesse contexto, a fé daqueles irmãos, daqueles cristãos, estava seguindo aquilo que o Estado dizia, estava seguindo aquilo que a igreja também dizia. Por exemplo, houve um outro concílio, uma outra reunião muito importante para a unificação da fé, que foi o concílio de Nicéia, em 787. Nesse concílio, o Papa, então, teve uma grande ideia, que inicialmente foi uma ideia boa. Ele teve a ideia de uma maneira mais simples, evangelizar aquelas pessoas que eram analfabetas. Só que aí ele criou uma coisa ruim, que ele criou a devoção aos santos. Então ele pegou aqueles cristãos que tinham feito coisas boas e criou eles como heróis, como ideais para as pessoas mais simples, e aí criou-se a ideia da devoção aos santos. Nessa bagunça toda que eu estou falando para vocês, vários homens, como Pedro Valdo, como John Hus, como John Wycliffe, por exemplo, no Reino Unido, eles foram tentando corrigir erros da igreja. Mas o que aconteceu com eles? Eles não sobreviveram para contar a história. Até que um homem, na Alemanha, um jovem, um dia está passando por uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que ele faz uma promessa para Santa Ana. E ele fala: se eu sobreviver a essa tempestade, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Esse homem é Martinho Lutero, ainda um jovem. Seu pai queria que ele fosse advogado, mas ele vai para o seminário. E lá no seminário ele começa a estudar, e estudar, e estudar a palavra de Deus. Ele se torna monge, ele se torna padre, e ele começa a ter contato com as pessoas, além de ter apenas a teologia. Nesse processo, Martinho Lutero tem uma nova virada de chave quando ele vai até Roma. Ele vai até Roma e, chegando lá, ele vê uma situação deplorável daquela cidade. Ele vê inúmeras e inúmeras relíquias. Haviam ossadas de todos os apóstolos em igrejas para serem adoradas. Ele vê toneladas e toneladas de pregos da cruz de Cristo. Inúmeros e inúmeros pedaços da cruz de Cristo também. Ele vê a venda de indulgências, ele vê prostíbulos para sacerdotes, ele vê coisas horríveis em Roma. Quando ele volta para a Alemanha, ele vai para Wittenberg, e lá em Wittenberg, ele se torna doutor, e ele também está atuando como sacerdote ali na igreja. 2 anos passado esse período que ele obtém o seu doutorado em teologia, ele começa a dar aula sobre Romanos. Porém, Lutero não consegue passar do capítulo 1. Ele chega no versículo 17, quando fala sobre a justiça de Deus, e quando fala que o justo viverá pela fé, e ele tem novamente uma crise. Quando ele entende que o justo poderia viver pela fé. E todo aquele momento, e todo esse contexto que eu estou falando para vocês, é agravado pela questão das indulgências. Só que para nós entendermos as indulgências, nós precisamos entender o que é o purgatório. O purgatório foi uma doutrina criada pela Igreja Católica, e o purgatório ele é um lugar de passagem, ele é um lugar intermediário,
onde as pessoas vão depois que morrem, e lá elas ficam de passagem, ou para ir para o céu ou para ir para o inferno. A igreja criou a ideia das indulgências. O que era a ideia das indulgências? As indulgências serviam para você tirar aquela pessoa que está no purgatório. Só que aí a igreja começou a fazer uma pressão psicológica sobre os fiéis. Imagine você que perdeu um pai, um filho, uma mãe, um avô, etc., sabendo que você poderia tirar uma pessoa dessa do purgatório, que ia para o inferno, por exemplo, ou que estava sofrendo, você não faria alguma coisa? Aquelas pessoas começaram a vender suas casas, aquelas pessoas começaram a vender seus animais, para tirar as pessoas do purgatório. A igreja dizia que quando uma moedinha caía no cesto, uma alma era liberta do purgatório. Eles diziam ainda que quando você tinha uma carta de indulgência, você estava mais limpo do que quando você se batizou. Eles faziam caravanas indo de cidade em cidadezinha, junto com os bispos, junto com os arcebispos, e eles montavam uma barraquinha, vendiam as indulgências, e eles tinham uma cruz junto, que diziam ter a mesma importância e valor do que a cruz de Cristo. E isso começou a indignar Lutero. Lutero sempre foi uma pessoa extremamente dedicada a Deus, uma pessoa extremamente devota a Deus. Lutero, para vocês terem uma ideia, ao longo do seu dia, ele ia anotando os seus pecados, para depois poder confessar os seus pecados. Lutero fazia automutilação, ele tinha um chicote que ele se batia por conta dos seus pecados. Assim, nós temos um doutor, nós temos um professor, e esse professor, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai até a porta da igreja de Wittenberg e prega as suas 95 teses. Isso parece muito bonito, coisa de filme, mas eu quero dizer para vocês que não tem como romantizar essa cena, porque ele só pregou porque ele não tinha uma fita crepe, ele não tinha durex. Utilizar dessa forma, pregar na porta da igreja, era uma regra acadêmica, quando você faria um debate. Ele estava convidando as outras pessoas para um debate. E Lutero ainda escreveu em latim as suas teses. Ele não escreveu em alemão, sendo que ele estava na Alemanha. E Lutero também escolheu o dia 31, porque no dia seguinte era o dia de Todos os Santos, ou seja, a cidade estaria cheia de pessoas. Só que isso caiu como uma bomba no Império. Não era essa a intenção de Lutero. Lutero nunca quis fundar uma igreja, Lutero nunca quis fazer nada nesse sentido. Porém, as ideias de Lutero, aquilo que Lutero escreveu, por exemplo, na tese 82, Lutero vai falar assim: se o Papa tem o poder para tirar as pessoas do purgatório, ele o faria sem cobrar por isso. Se o Papa soubesse a quantia de dinheiro que está sendo investida na Basílica de São Pedro, o Papa daria aos pobres. Ele faz vários questionamentos, principalmente a autoridade do Papa, e também a questão das indulgências, que eram dois pontos que estavam o incomodando, que ele não conseguia ficar sossegado em relação a esses dois pontos. Lembra que eu falei para vocês da união de igreja e o Estado? Isso acabou favorecendo Lutero. Por quê? Porque naquela época a Alemanha era uma grande potência. O Império Alemão era muito grande e muito poderoso, e o Papa não queria arrumar problema com os alemães. Então, diferentemente do que aconteceu com todos os outros que fizeram tentativas de reforma, que eu falei para vocês, o mesmo não aconteceu com Lutero. Lutero não foi imediatamente excomungado e morto. Inclusive, Lutero vai, por exemplo, a Heidelberg, uma outra universidade, apresentar a sua tese, esperando que ele fosse enxotado dali, e todos aqueles professores e todos aqueles doutores e estudiosos concordam com Lutero. E assim vai. E assim Lutero vai ganhando
a simpatia do povo. Lutero vai ganhando a simpatia também do reino. Por quê? Porque 50% do valor das indulgências ficava na região e os outros 50% ia para Roma. Então, tanto o império quanto o povo estava entendendo que o dinheiro deles estava sendo, entre aspas, roubado, indo para financiar a Basílica de São Pedro. Nesse contexto de convulsão social que começou a ocorrer na Alemanha, há uma cidade, por exemplo, que teve um massacre de mais de 100 mil pessoas por conta da Reforma Protestante. E tantos outros que morreram por conta disso. Aquilo começou a se espalhar pela Europa, na Suíça, na Holanda, na França, na Espanha, na Inglaterra. Esse movimento da reforma começou a crescer de uma maneira tão grande. Até que o Papa começou a fazer pressão sobre o imperador da Alemanha, que era o Maximiliano, para que ele entregasse Lutero. O imperador reúne os 7 príncipes, que eram os governadores das regiões da Alemanha, esperando que eles concordassem e apoiassem aquela decisão que ele tinha tomado. Mas aí que vem a palavra protestantes, pois os 7 príncipes protestam contra o imperador e se colocam a favor de Lutero. A partir daquele momento, a cisão estava declarada entre a igreja romana e a igreja, no caso, alemã. Aqui que inicia-se a igreja protestante. Foi dessa maneira que um desses príncipes leva Lutero, esconde Lutero num castelo. O príncipe Frederico escondeu Lutero durante 12 anos. Inventou-se o boato de que Lutero havia morrido. E quando isso chega ao conhecimento de todos os outros estudiosos de teologia, eles começam a propagar as ideias de Lutero, começam a imprimir tudo aquilo que Lutero estava falando e distribuir também em língua alemã, não apenas em latim. Nesse período de 12 anos que Lutero ficou escondido no castelo, Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão. E ainda houve um outro fator divino que aconteceu nesse momento, que na cidade de Mainz, Gutenberg estava inventando a imprensa. E aí a primeira impressão de um livro foi justamente da Bíblia Sagrada. Até então, para vocês terem uma ideia, uma Bíblia tinha um custo semelhante a você comprar uma casa. Com a invenção da imprensa, aquilo caiu para o equivalente ao valor de um automóvel nos dias de hoje. Ainda não era barato, mas já havia se tornado muito mais acessível. E como eu disse a vocês, em língua que as pessoas falavam, em língua alemã. Isso tudo acabou favorecendo aquilo que Lutero estava fazendo, aquilo que os reformadores estavam fazendo. Uma das solas, que é a sola que nós estamos falando hoje, que é a sola Escritura, somente a Escritura, Lutero também consegue se basear em João 1:1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na origem. Assim como a gente tem em Gênesis 1:1 também essa referência, assim como a gente tem em Marcos 1:1 a mesma referência, no princípio o Evangelho de Jesus Cristo. Aí quando a gente vai para João 1:14, por exemplo, lá está nos dizendo que a palavra se tornou viva entre nós. Assim nós conseguimos entender que a palavra, a mensagem de Deus, era Jesus Cristo. Jesus Cristo era a mensagem, a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. O Novo Testamento é os feitos de Jesus Cristo, é aquilo que Jesus Cristo fez. Se nós formos ainda para Isaías 40, versículo 8, secam-se as árvores, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é isso que estava acontecendo durante esse período de ebulição, durante esse período de revolta. A Igreja Católica foi obrigada, por conta dessa cisão, a fazer um outro movimento, que é um movimento chamado Contra-Reforma. Nesse movimento, a igreja precisou revogar a lei
das indulgências. E precisou diminuir o poder do Papa. Justamente porque foi comprovado os abusos que estavam acontecendo. Havia compra e venda de cargos, por exemplo, para você se tornar um arcebispo, para você se tornar um bispo. A igreja influenciava na escolha de reis, na escolha de pessoas importantes, na escolha de imperadores. Mas aí, trazendo para os dias de hoje, a gente vê também, quando a gente vai tentar buscar essa essência do sola Escritura, somente a Escritura, nós entendemos que nós estamos num momento muito semelhante, onde a palavra de Deus está extremamente deturpada, extremamente desviada daquilo que é a sua essência. Eu já falei aqui para vocês, a gente tem a teologia da prosperidade, mas nós temos inúmeras outras teologias que, baseadas na Bíblia, trazem coisas absurdas para o nosso meio. Outro dia eu liguei, eu pedi para a minha Alexa, tocar música gospel. E aí ela começou a tocar e eu falei, passa essa, porque eu não conseguia ouvir nenhuma música. Todas elas pareciam que tinha aquela teologia da Xuxa. Não sei se vocês conhecem a teologia da Xuxa, mas a teologia da Xuxa é aquela que diz, tudo que eu pedir o cara lá de cima vai me dar. Eram só músicas que ficavam pedindo coisas a Deus para restituir, para isso, para aquilo, totalmente contrárias ao que nos ensina a palavra de Deus. A teologia já foi e ainda é utilizada, por exemplo, para justificar o apartheid na África do Sul, no caso pela Igreja Presbiteriana. A teologia já foi utilizada para incentivar o racismo pelos batistas do sul dos Estados Unidos, assim como a teologia também já foi utilizada pelo próprio Hitler para justificar o nazismo. A igreja alemã os alemães eles tinham uma igreja que defendia todos aqueles princípios do arianismo. E nós estamos vivendo um momento muito difícil também, onde se diz que a palavra de Deus está ligada a uma ideologia, a palavra de Deus está ligada a um modelo econômico. Ou você é A ou você é B. Ou você tem que ser desse lado, ou você tem que ser do outro lado, ou você é um herege, ou você é de Deus. E nós vemos que todas essas ideologias, que têm seus 100 anos, 200 anos, ou seja lá o que for, não se comparam à palavra de Deus. Nenhuma delas chega perto do que é a essência do Evangelho, do que é a mensagem, como nós vemos em João 1:1. Aqui é a palavra de Deus. Nenhuma ideologia, nenhum sistema econômico tem todas as respostas como a palavra de Deus tem para mim e para você. Por isso, meus irmãos, nesse momento nós vamos orar. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, fazer uma oração muito sincera. Que o Senhor, assim como deu a esses reformadores, coragem, dedicação em buscar a palavra de Deus, em ver aquilo que era a tradição, aquilo que era dos homens, aquilo que não estava contido na sua palavra, que fosse revelado a eles. Pois nós sabemos que o doutrinal pode mudar, que a lição bíblica pode mudar, mas a palavra de Deus, como eu disse para vocês em Isaías 40, versículo 8, não vai mudar. Vamos ficar em pé? Nesse momento nós vamos orar, para que esse mesmo Deus que inspirou esses reformadores, para que esse mesmo Deus que inspirou todas aquelas pessoas que entregavam as suas vidas e não negavam Jesus Cristo diante do imperador, e morriam por conta disso, e eles o fizeram por amor a essa palavra, a palavra de João 1, a palavra que foi encarnada na terra, que era a mensagem de Jesus Cristo.